Olá, hoje é segunda-feira, 2 de setembro. E você acompanha a Conexão Unicinos pela TV e pela FM 103.3. Preparativos para a 9ª edição da Bienal do Mercosul. No programa de hoje, uma reportagem mostra como foram os laboratórios de mediação do evento, realizado na Escola Amigos do Verde, em Porto Alegre. No estúdio, você confere uma entrevista sobre os Conselhos Municipais de Educação no Brasil, tema que será debatido em um evento hoje no campus da Unicinos, em São Leopoldo. Confira também como foi o encontro oficial de abertura do semestre da Unicinos, realizado no último sábado. E tem ainda os detalhes da previsão do tempo para este início de semana. Eu sou Rodrigo de Oliveira, jornalista da Unicinos FM. Eu sou Vanessa Iores, jornalista da TV Unicinos. Conexão Unicinos está começando agora. Fique com a gente. Conselhos Municipais de Educação no Brasil, uma cartografia a partir de estudos teóricos e empíricos. Este é o tema da conferência que acontece na tarde desta segunda-feira no campus da Unicinos, aqui em São Leopoldo. É isso aí, a conferência é uma promoção do projeto de pesquisa Indicadores de Qualidade e Gestão Democrática, Núcleo em Rede, vinculado ao Observatório de Educação INEP-CAPES e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unicinos. Para sabermos mais sobre isso, recebemos aqui no estúdio o palestrante, professor Dr. Donaldo Belo de Souza, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Olá, seja bem-vindo aqui ao Conexão. Obrigado. Olá, professor, tudo bem? Por gentileza, professor, a gente quer começar falando justamente da questão do senhor estudar os conselhos municipais de 19 cidades do Rio de Janeiro e também de 16 do Porto, em Portugal. Então, qual o cenário que o senhor encontra, então, nessas localidades? Pois não. Muito bem. A intenção do estudo comparado, em síntese, é que ele faculta, ele possibilita um olhar diferenciado, um olhar mais distanciado para a sua própria realidade. Vamos assim dizer, nós estamos elaborando uma pesquisa conjunta com o Instituto Politécnico do Porto, com a Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto, com vistas à comparação dos planos municipais de educação, não necessariamente dos conselhos municipais de educação, mas dos planos que, por sua vez, são cunhados no âmbito dos conselhos, né? Os conselhos de educação constituem-se no fórum privilegiado de produção, de elaboração, de acompanhamento desses planos, e estamos fazendo uma comparação no que diz respeito às regiões metropolitanas, né? Aos conselhos e aos planos que constituem a região metropolitana do Rio de Janeiro, que, no caso, corresponde a 19 localidades, e a do Porto, 16 localidades, que ao lado... Existe diferença entre Rio de Janeiro e Portugal, professor? São muitas diferenças. A diferença de organização político-administrativa do próprio Estado, né? Portugal possui uma estrutura de Estado único, né? Por conseguinte, o poder é mais visivelmente centralizado, né? Se comparado ao Brasil, o Brasil com uma estrutura federada, a priori, pressupondo, vamos assim dizer, uma descentralização de competências entre os entes federados, mais recentemente, a partir de 1988, quando os municípios são elevados à condição de entes autônomos federados, nós temos aí mais um ator, vamos assim dizer, né, institucional, né, no campo da educação, a responsabilizar-se pela educação. As diferenças são muitas do ponto de vista institucional. Contudo, as pesquisas as nossas incursões, embora preliminares em termos dos seus resultados, elas vêm nos mostrando fatos curiosos, porque apesar do Brasil ter uma estrutura mais descentralizada em termos do poder local e o poder central, né, e Portugal haver uma maior concentração de poder no governo central, nós temos efeitos no que diz respeito à emancipação local, à autonomização das próprias unidades escolares muito similares, né? Quer dizer, no Brasil nós temos uma estrutura que dissimuladamente concentra o poder ainda na União. Em Portugal, esse poder é concentrado no Estado unitário, porém, né, no poder central, de forma explícita, né? E aí, lá é muito mais fácil nós diagnosticarmos as disfunções, as distorções, do que propriamente aqui, onde nós temos que ter um olhar mais aguçado, um olhar mais, vamos dizer assim, capaz de perceber as entrelinhas dessa organização, né? Bom, e os conselhos antes eram estruturados de outra maneira, né, professor? Como antes a educação era pensada, então, antes não era municipalizada, é isso? Bom, foram muitas as iniciativas antes da Constituição Federal de 1988, em termos locais, de modo a
configurar o poder local, os municípios, enquanto protagonistas da educação, particularmente aqui no Sul. Os primeiros conselhos municipais, nós temos notícias que eles naturalmente surgem aqui no Rio Grande do Sul. Mas, a partir da Constituição de 1988, como disse, há essa elevação dos municípios à condição de entes autônomos, né, facultou a eles a constituição dos seus próprios sistemas municipais de educação. O que isso significa? Os municípios deixaram de ser, né, meros apêndices dos estados. Por conseguinte, as delegacias estaduais, que seriam aquelas instituições que, em âmbito local, tinham, vamos dizer assim, algum tipo de ação no campo educacional, né, deixaram de ter expressão, vamos dizer assim, se sobrepondo a elas, né, a figura dos sistemas e, particularmente, dos conselhos. Então, se os municípios optam em criar os seus próprios sistemas municipais de educação, dentre o conjunto de instituições que devem compô-lo, além da secretaria, além das unidades escolares, de outros centros de apoio, isso do ponto de vista material, mas a um só tempo, considerando também a formulação de políticas públicas, etc., o Conselho Municipal de Educação lhe desponta como órgão estratégico. Por que ele desponta como órgão estratégico? Porque ele vai, nesse momento da nova Constituição, do novo arranjo político para o Brasil, ele vai mediar essa relação entre a sociedade civil e o poder público. Ela é, claro, então, uma alternativa positiva para a questão da educação. Uma alternativa positiva, em que pese o fato de nós aqui não podermos também, e analiticamente, admitirmos que ela se apresenta como, ou desponta como a expressão do salvadorismo, né, democrático no país. Né, nós temos que entender que a constituição dos conselhos municipais de educação e o seu funcionamento institucional e sociopolítico é sobremaneira dependente do grau de correlação de forças sociais, do grau de correlação e do grau de mobilização da sociedade civil, de conscientização da sociedade civil local para com a importância desses conselhos, e, no outro polo, uma disposição democrática dessas estruturas, dos sistemas municipais de educação, em relação a esse envolvimento, a subtração, a subversão, vamos dizer assim, desse ato entre poder público e sociedade civil. São muitos os estudos que nós vimos desenvolvendo, e mais recentemente que culminaram na elaboração dessa coletânea. Eles apontam exatamente para funcionamentos de vanguarda de conselhos, muitos deles aqui no Rio Grande do Sul, né, e também para funcionamentos meramente institucionais, eu diria cartoriais. Quer dizer, o município, ele atesta a existência jurídica de um conselho, mas o caráter democrático desse conselho é duvidoso. Nós podemos, inclusive, mostrar, né, Donaldo, essa coletânea. Então, o Rodrigo segura aqui para a gente, claro, para o pessoal de casa poder conferir também. Essa obra ela foi elaborada, eu posso dizer, de forma inédita, né, e com certo vanguardismo, nos seguintes termos. Nós realizamos um levantamento exaustivo, um levantamento documental exaustivo, em torno dos estudos teórico-empíricos que tenham tomado por base os conselhos municipais de educação no país, o que significa aproximadamente o inventário de cerca de 100 obras, que abarcam aproximadamente 256 municípios, curiosamente, 140 deles no Rio Grande do Sul, o que nos revela uma conscientização do mundo acadêmico, dos pesquisadores nesse estado, para com a importância do estudo dos conselhos municipais de educação. E, a partir daí, nós convidamos pesquisadores de cada um dos 11 estados em que identificamos pelo menos um estudo versando sobre um Conselho Municipal de Educação, para redigirem um texto sobre esses estudos, ou sobre esse estudo, e logo em seguida elaborou-se uma meta-análise. O que seria essa meta-análise? A partir desses estudos teórico-empíricos que compõem a coletânea, nós elaboramos um texto visando um esforço de contemplação de um perfil, de elaboração de um perfil geral dos conselhos municipais de educação no Brasil, o que nos leva a algumas conclusões importantes. Certo, professor Donaldo. E hoje à tarde, durante essa conferência, o que o senhor pretende, então, falar para esses participantes? Quais os desafios que são lançados a partir, então, desse assunto? Pois não. Nós estaremos, a partir desses estudos, elencando os desafios e os limites postos ao funcionamento dos conselhos municipais de educação, chamando atenção
para as tendências mais significativas atualmente no Brasil, né? E isso, por exemplo, no que diz respeito à ocupação, o ocupar do cargo de presidente desses órgãos colegiados, a tendência em que ele não mais seja manipulado, ou seja, protagonizado, vamos assim dizer, pelo Poder Executivo e haja um maior envolvimento dos próprios representantes, dos segmentos da sociedade civil representados nos conselhos municipais de educação, né? Observamos também que muitos conselhos, né, a partir até de recomendações do MEC, avançando sobre as 4 competências básicas que dão o perfil, dão identidade a esses conselhos, como a deliberativa, normativa, consultiva ou fiscalizadora, essa última muito menos praticada, avançam presentemente na direção de um maior envolvimento de competências que se voltem para a chamada, para a atração, para a indução da sociedade civil na participação dos conselhos. Não apenas uma participação em termos da sua representação, mas uma participação mais visivelmente ativa no âmbito das reuniões e outros aspectos. Enfim, nós vamos pontuar tanto as limitações quanto também esses desafios que estariam postos. Tá certo. A nossa equipe estará, então, né, Rodrigo, acompanhando então durante essa conferência que acontece hoje à tarde aqui na universidade, e amanhã a gente mostra para o pessoal de casa. Professor, muito obrigada pela participação. Bom evento para o senhor. Agradeço o convite. Muito obrigado. Boa tarde a todos. A seguir, veja como foi um dos laboratórios de mediação da 9ª Bienal do Mercosul, realizado na Escola Amigos do Verde, em Porto Alegre. Não saia daí, a gente já volta.